Oreimo sabe como contar uma história quando quer, mas quando não quer, surgem grandes porcarias de episódio. Por exemplo, se pegarmos os 3 primeiros episódios, são episódios bem escritos e que eu gostei particularmente. Os 3 primeiros episódios eles são bem compactos e eu acho que poderia ter terminado o anime no terceiro episódio. E daria pra fazer uma história bem redonda. Eu acho que é interessante no sentido de que, sei lá, eu me identifiquei um pouco no sentido de que a história fala, mais ou menos desse sentido de que, pelo menos no começo fala, de que, toma um pouco vergonha na sua cara e vai fazer alguma coisa, seu otaku gordo. Basicamente isso. Não que eu seja gordo, mas bom, eu achei que poderia. A série ia construir algo interessante, mas em vez disso nós tivemos muitas coisas malucas. Bom, nós tivemos diversos enredos diferentes, nós tivemos... depois desses 3 primeiros episódios, teve mais 2 episódios que eram introduzindo a amiga da Kirino, que é a Ayase. E essa amiga, ela tem alguns problemas, por exemplo, ela detesta o otaku. A partir daí já pra ver que a qualidade cai bastante dos episódios, mas eu até diria que tá ok, porque eu ainda tá seguindo mais ou menos digamos assim, um roteiro. No começo, Oreimo se tratava de uma história que falava dos problemas dos otaku. Pelo menos eu acho que era isso, que era o princípio no começo, mas a partir do 6º episódio começa a virar uma maluquice total. Por exemplo, tem episódio que não tem nexo nenhum na história, que não serve pra nada, que são episódios horríveis, sinceramente. Tem muito episódio que é muito ruim e não serve pra adicionar nada. Tem episódios bons, tem alguns episódios que adicionam nada que são bons. Por exemplo, tem aquele lá da menina Saori. E não é um episódio que move uma trama. Por exemplo, aquela personagem não importa muito pra trama principal. Mas é um episódio legal. Você tem alguns episódios legais, mas ao mesmo tempo tem alguns episódios muito ruins. A sensação é que o autor, no final você nota que ele deixou bastante, digamos assim, bastante dicas de coisas que iam acontecer. E ok, isso foi legal, só que o problema é que parece que a sensação que ele quis meio que pular, sabe? Algumas vezes, algumas etapas da história ele não tava com vontade de escrever, fez meio que nas coxas. Em algumas etapas ele viu a ideia que ele tinha pra história principal e se empolgou, criou algo lá, ficou bacana. Teve em etapas que ele simplesmente disse, poxa, eu não tô mais com saco pra fazer isso, eu vou simplesmente pôr qualquer final pra esse episódio. É basicamente isso. E isso é uma adaptação de light novel. A1 Pictures é famosíssima por fazer adaptação de light novels. Mas antes que digam que eu só tô reclamando, eu tenho coisas boas pra dizer. Como eu disse, tem episódios que são bons. Os personagens eu acho que são bons. Ok, eu acho que é uma escolha meio controversa, porque, por exemplo, se você quiser pegar a Kirino é um personagem que muita pessoa detesta. E eu também seria um personagem que eu tipicamente odiaria. Mas por algum motivo eu consegui suportar, sabe? Esse estilo de personagem me irrita bastante, mas por algum motivo dessa vez eu consegui suportar esse personagem. Eu tive paciência bastante pra suportar a Kirino. Os outros personagens eu até acho bons, mas eles são bons em, digamos assim, com vários aspas. Por exemplo, nós temos o irmão, que é o Kyosuke, que ele é um irmão protetor, só que isso chega a um nível extremo. No terceiro episódio, que é um episódio que eu gosto, nós temos lá o problema do pai descobrindo que a Kirino assistia aqueles desenhos cheio de pornografia, enfim. E aí, em vez deles colocarem uma mensagem da Kirino falando pro pai dela, tentando enfrentar, sabe, debatendo com o pai dela, em vez disso nós temos o Kyosuke, ele meio que protegendo a Kirino. Então, basicamente, um personagem que precisava crescer. Enquanto isso, o Kyosuke, que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, nenhuma culpa sobre isso, ele que acaba resolvendo o problema. E muitas vezes os personagens, eles saem da personalidade deles. Eles começam a agir, sabe? Os personagens cada um tem uma personalidade distinta. E tem vezes que eles começam a agir de forma
que não faz sentido com a personalidade o que foi apresentado com eles até agora, só porque é conveniente pro autor que eles ajam de tal maneira. Fora a estrutura, por exemplo, nós começamos com uma história mostrando os problemas de um otaku, daí depois nós começamos com uma história da Kirino viajando para outro país, e aí o irmão tem que resgatar ela, eu não sei direito o que é aquilo. Depois a gente passa por um namoro com a Kuroneko. Depois a gente passa por um harém completamente. De repente todas as meninas do anime ficam interessadas no Kyosuke. E às vezes até parece que a série ela nota que tem vários desses problemas. Por exemplo, tem episódios que as personagens criticam o Kyosuke por ser super protetor da irmã. E é meio estranho, porque parece que ao mesmo tempo que o autor ele tem noção desses clichês que ele tá usando e desses defeitos que a série tem, parece que ao mesmo tempo que ele nota isso, ele continua usando da mesma maneira. Quando começa a chegar nos episódios finais, nós temos a parte do incesto. Eu já sabia do incesto, eu até não gostaria de saber antes de eu ter assistido, por causa que eu até gostaria de ver minha reação na hora de eu ter descoberto que haveria um incesto. O irmão se declara pra ela e mais uma vez mostrando que a Kirino apenas reage e o Kyosuke sempre tem que ficar fazendo o primeiro passo. E tá, depois até chega lá, ela diz que ela já tava pensando em se declarar. Ok, mas mesmo assim eu gostaria de que fosse o contrário, que a Kirino se declarasse, pelo menos pra variar uma vez. Incrível a dificuldade desse autor de mostrar que um personagem sabe agir. Enfim, não vou entrar nesse mérito de novo. E fica particularmente estranho quando, por exemplo, nós vemos uma personagem terciária, nem é secundária, uma personagem que aparece em 13 episódios, sendo generoso, que não fez absolutamente nada na série, aparece e diz: "Ô Kyosuke, eu te amo", sabe? E isso foi logo depois do Kyosuke se declarando pra irmã e já aceitando ser namorado dela. Então fica particularmente muito estranho, por causa que parece que é algo que eles botaram só pra encher o roteiro. Tipo, nós temos 3 minutos de episódio faltando. Que tal a gente pôr essa menina aleatória se declarando pro Kyosuke só pra encher os 3 minutos de episódio? Dá muita sensação disso, por causa que não faz nem sentido. É uma personagem que nem sequer se importa. E fica particularmente pior, por causa que depois nós temos a amiga de infância do Kyosuke, que é a Manami, eu acho que é esse o nome, e de repente nós descobrimos que ela é a vilã desde sempre, desde quando eles eram crianças, ela era a vilã da série. E ok, até deram umas dicas pra isso, não tô dizendo que não deram, mas nós temos a Ayase, que é uma personagem que foi criada que serviria perfeitamente para esse momento. Em vez disso, a Ayase tem um momento em que ela se declara também pro Kyosuke, pra variar. Mas ela seria um personagem que serviria perfeitamente para esse momento de debater que vocês não podem ter um incesto. Mas tirando o fato de terem usado a personagem errada para essa cena, o debate principal de um momento que deveria ser o clímax daria para fazer uma coisa bem mais profunda e bem mais detalhada, até mesmo que fizesse o telespectador pensar sobre esse debate do incesto. Mas em vez disso, nós tivemos o Kyosuke dando um daqueles discursos bregas de eu vou proteger minha irmã e eu tô aí pro mundo, e coisa clichê assim. Então, basicamente, o problema não se resolve. O Kyosuke, basicamente, ele aceita o problema para si, ele não resolve o problema. O que, pra mim, é uma forma muito unânime de ver um problema tão complexo quanto esse, que poderia ser visto de várias maneiras, mas em vez disso eles simplesmente disseram: poxa, você tem razão, isso é algo ruim, mas e daí? É basicamente isso que o anime tá dizendo. Eu não entendo as mensagens que esse anime quer passar. As mensagens ficaram totalmente cagadas. E como se não bastasse, no final do último episódio a gente descobre que a Kirino fez uma promessa dizendo que eles só iam namorar até terminar, até se formarem. E não tem uma razão para isso. Ela diz que é porque sim.
E não faz sentido isso a não ser deixar o telespectador indignado. E caso se eu quisesse ter parado em um outro episódio anterior, tem muita chance de eu pegar um outro final ruim. Por exemplo, se eu quisesse parar no episódio 12, tem 2 episódios 12, 2 finais alternativos. E os 2 finais são muito ruins. Se eu quisesse parar no episódio 15, vou até ser justo, é um final mais ou menos aquele episódio. Se eu quiser parar no final do episódio quando ele termina com a Kuroneko, também é um final bem medíocre. E depois, caso eu queira parar em qualquer episódio de declaração de uma garota pro Kyosuke, também seriam finais ruins, porque todos essas confissões não levaram a nada, a história levou a nada. Os personagens não cresceram, a Kirino não cresceu, que basicamente ela é a personagem que devia crescer. O Kyosuke basicamente ele assumiu toda a culpa para si. É isso que nós temos que tirar. Nós temos que tirar que se algo ruim está acontecendo à nossa volta, nós temos que simplesmente aceitar. É isso a mensagem. E é um pouco triste ver tanto defeito envolvido na série, principalmente em momentos que poderiam se tornar muito melhores e que infelizmente não foram bem utilizados. E tinha muitas oportunidades para fazer alguns debates bem legais. Infelizmente, tudo isso foi pro saco.